Chegamos mais perto agora e parece realmente que aquela região ali no alto sofreu com as queimadas. Começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais uma aventura. Hoje estamos na aldeia de França, aqui pela região de Bragança. Vamos hoje visitar um poço negro do Parque Natural de Montezinho. Como a gente disse anteriormente, é uns 6 km para ir, 6 km para voltar. E vamos começar a explorar aqui essa região que parece ser belíssima. Então, bora com a gente para mais uma aventura incrível. Tá admirando as uvas aí, amor? Tô. Muita uva aqui. Caramba. Já viu maçã, já viu uva e tem uma frutinha achatada que eu não sei o que é. E o caminho... Por enquanto é pela estrada. É pela estrada, por enquanto. Vamos subindo aqui o Rio Sabor, que é o mesmo rio que passa lá dentro do camp que a gente estava. E é o rio do Poço Negro também, né? Isso, o Poço Negro também é banhado com as águas do Rio Sabor. Depois que a gente passa por dentro da aldeia, a gente agora chegou numa parte aqui que o trilho é só terra, não é mais asfalto, né? E é só subida. Já tá um calor aqui, não tá ventando, isso é bom. Que eu gosto de calor, mas para subir cheio com essa mochila pesada aqui dá uma cansadinha. Tá pesada, amor? Tá, né? Porque você deixa tudo comigo. Tá levando nada, galera, aí ó. Tô levando isso aqui. Tá certo. O trilho aqui do Poço Negro que nós estamos fazendo, ele está inserido dentro do Parque Natural de Montezinho. Esse parque, sim, esse parque tem 75 mil hectares. E ele, muito grande. E ele foi reconhecido como um parque natural em 1979. Ao torno aqui da região, ele possui 92 aldeias que estão incluídas aqui dentro do parque e 9 mil habitantes. Isso segundo dados da internet. Provavelmente nessa época do verão, mais do que triplica a quantidade de gente vivendo aqui nas aldeias. Olha esse vale como é que é bem bonito, essas montanhas. E tem uma curiosidade ali que a gente não sabe. Ali em cima parece que tá meio queimado. Não sei se teve alguma queimada recentemente aqui pela região de Bragança. Porque como tá calor, o verão é muito quente. Sim, tem tido regiões secas que não chove, né? Tem tido muita queimada. Até na Ilha da Madeira teve recentemente. Eu não sei se aqui teve também. Se teve, a gente não viu o noticiário, mas a gente vai pesquisar. Ou então, se você sabe o que aconteceu, escreve aqui nos comentários. Aí fica aqui pertinho aqui da aldeia de França. Sim, é. No trilho. Mais ou menos 1,5 km. Pertinho da aldeia. Essa parte aqui, E por enquanto o trilho aqui tá tranquilo. A gente tá seguindo pelo estradão. Já tá mais ou menos aí uns 20 minutos. Sempre beirando aqui o Rio Sabor. O sol tá pina. Tá quentinho. Não tá aquele calorzão, fortão, mas tá quente. Mas até o vento, tá correndo um ventinho, até o vento tá É um vento, aquele ventinho abafado, né? Sim. Porque ele deve ficar circulando aqui pelas montanhas. E não refresca, fica aquele vento quente que nem temos lá no Rio de Janeiro. E Luciene já tá um pouco cansada. Eu tô com sede. A gente trouxe pouca água. Quando você faz trilha, tem que fazer o quê? Tem que beber muita água. Mas a gente trouxe pouca água dessa vez. A outra garrafa a gente não sabe onde a gente enfiou, então a gente tem que poupar um pouco de água. E olha essa rocha bonita. Parece até
parece xisto, aquela pedra que as pessoas utilizam para fazer casas aqui. Bem bonito aqui. O Luciano tá ali ainda, ali, ó, descansando na sombrinha. Aqui tem que descansar na sombra, porque não tá fácil. Continuamos caminhando. Aqui abaixo de nós tá o Rio Sabor. A nossa sorte é que aqui nessa trilha, ó, os espinhos, eles não estão no estradão, né? Tá tudo aqui no cantinho, estradão aberto, a gente não precisa ficar todo arranhado. Porque quando a gente tava lá em Ponte de Lima, quer dizer, Ponte da Barca, fazendo os trilhos lá, perto de entre ambos os rios, foi tenso ali. O Léo caiu, se machucou, a gente vai deixar o vídeo aqui linkado no card. Mas assista depois de assistir esse aqui. E se você tá na trilha, ó, não se esqueça. Beba água. É muito importante para hidratação nessas caminhadas longas. Essa vai ser um pouquinho longa, né? 6 km para ir, 6 para voltar. Ainda bem que lá no carro, o nosso apoio tem mais água. Tem bastante água lá, então quando a gente voltar, a gente se reidrata. E vamos caminhando. Ainda tem muito chão pela frente. A gente passou ali, acho que era uma represa. Tava ali com umas informações ali de o que fazer quando as sirenes começarem a tocar. Pode ter risco de inundação, o caudal está elevado. É muito importante ler essas placas, essas informações. Aqui encontramos um posto agrícola. Deve ser essas casinhas aqui que estão abandonadas. Era um posto agrícola aqui da aldeia. Tão triste, né? Ver lugares assim abandonados. O telhado já até caiu ali. O telhado ele caiu. Aquela janela ali também está caindo. Aparentemente do lado de dentro é xisto, né? É xisto, ó. A parede lá atrás é xisto. Aqui já não tem mais teto, essa casa aqui. Essa edificação, né? Pela placa que está ali, seria um posto agrícola aqui da região. Um antigo posto agrícola. Esse aqui já caiu tudo. Uma pena. Só tá as paredes. E aqui o trilho faz parte de alguma GR. Eu não sei qual seria essa GR aqui, amor, você sabe? Não sei. Se alguém aí conhece aqui a região de Bragança, puder aí informar que GR é essa que esse percurso faz parte. Escreve aí nos comentários. E olha, aqui embaixo tem um pocinho ali, ó. O problema é que ele fica muita sombra, né? Não tem um sol ali para te dar uma aquecida. E para descer aqui também é bastante complicado. Mas tem uma quedinha de água ali também. Vamos seguir nosso caminho, meu amor. Vamos. Porque ainda faltam 3 km. Sim, a gente está na metade. Mas tá tranquilo a caminhada, né? Uma caminhada nada técnica, muito tranquila, praticamente reto. O iniciozinho é uma subidinha, mas também não é nada muito íngreme, então tranquilo. Chegamos mais perto agora e parece realmente que aquela região ali no alto sofreu com as queimadas. Dá para ver assim, nitidamente que abaixo tem bastante ainda floresta, árvore, e a parte de cima tá preto assim. Provavelmente sofreu uma queimada nesses últimos dias aí. Eu acho que foi recente, porque ainda está muito escuro. Normalmente essas partes queimadas vão ficando mais acinzentadas. Então deve ter sido recente. Eu não sei se quando informaram sobre a Ilha da Madeira, também informaram esse aqui, eu acabei só me atendo à Ilha da Madeira, ou se eu realmente não vi o noticiário, mas com certeza isso aqui foi uma queimada. Olha que interessante que a gente encontrou aqui. Tá assim, colada tipo na árvore. Lá no Brasil a gente chamaria de seringueira, né? Tá extraindo a borracha, o látex da seringueira para fazer borracha. Aqui eu não sei qual é o nome dessa árvore e também não sei, né, se eles estão extraindo algum tipo de látex. Que látex? Sabe como é que faz borracha aqui na Europa, amor? Será que tem seringueiras?
De repente tem, de repente essa é uma seringueira, não sei. Se você sabe, escreve aí nos comentários pra gente. Se você Porque sabe. lá no Brasil geralmente tem seringueira ali no Acre, ali na parte da Amazônia, né? Sim, do norte. Aqui, eu não sei. Mas é bastante interessante, eu nunca tinha visto. Isso ir nas árvores, lá no Gerês, consegui vir aqui. Eu em nunca vi Bragança. no Brasil também. É, no Brasil também a gente nunca viu uma seringueira. Só pela televisão. É. Bem, a gente saiu do estradão, agora tá entrando aqui no meio, num bosque. Parece ser um bosque. Beirando aqui o rio. E ali embaixo tá o rio Sabor. E mais à frente a gente pretende achar o poço. A gente já andou por aqui Já ficamos perdidos por aqui. várias vezes aqui, fomos lá pra cima, aí atravessamos uma ponte que tem ali também e não era, então tem que ser esse caminho aqui. Então vamos caminhando no meio da floresta, bosque, do jeito que vocês conhecem aí. Alguém sabe que tipo de árvore é essa aqui? Se souber, deixa aí nos comentários. Porque daqui da região eu só conheço os pinheiros. Tá lá atrás tem um bosque de pinheiros. Aqui embaixo, perto do rio, não temos. É, aqui é essa árvorezinha. Bem, eu vou começar a seguir as borboletas para ver se elas me levam pro caminho. Aqui tá o rio, ó, tá cheio de pocinho aqui. O oceano tá ali. A gente tá no meio do bosque. Estamos nos sentindo um pouco perdidos. Pouco? Um pouco? Ah, vamos aqui pelos caminhos da Samambaia. Vamos pelos caminhos da E as Samambaia. borboletas estão levando a gente para lá. É. Bonitinhas. Vamos ver, né? Se a gente não conseguir, a gente toma um banho lá na praia fluvial. Ó, tem uma prainha aqui, ó. Uma areiazinha aqui. Um córregozinho. Não tem muito sol. Bora, eu acho que a gente tá no caminho certo agora, amor. Será? Vamos ver. Passa com cuidado aqui. É, galera, nem tudo dá certo, né, nas nossas trilhas. A gente tinha como objetivo chegar lá no Poço Negro, só que infelizmente ali no meio do caminho tem duas bifurcações ali. E a gente ficou na dúvida qual seria, porque a gente tinha lido que quando acabasse o estradão de terra, a gente tinha que pegar um bosque, entrar num bosque ali de umas árvores ali, sair do estradão. E a gente não estava encontrando, achamos um que dava direto no rio. Só que para passar por ali tinha uns obstáculos de umas pedras gigantes, então a gente ficou com medo ali de não chegar lá e desistimos. Resolvemos voltar. E não era, provavelmente não era aquele caminho, então a gente tem que pesquisar melhor da próxima vez. Porque a gente pediu a indicação do local e eles falaram, não, é muito tranquilo, é fácil de chegar, mas não é tão fácil assim. Então a gente tem que pegar a indicação melhor da próxima. Mas nem tudo tá perdido, né? A gente não vai perder o dia por conta disso. É claro que a gente perdeu muitas horas, mas... foi muito tempo caminhando. A gente andou uns 10 quilômetros ida e volta e foi direto, né? A gente nem pausou para tomar o nosso tradicional mergulho. Então, já que a gente não pôde fazer isso, vamos fazer agora. Tem uma praia fluvial aqui pertinho, na Aldeia de França, e vamos aproveitar um pouquinho ela. É isso.